Momento Responde Aí, à luz das Escrituras. E no primeiro Responde Aí, à luz das Escrituras, do ano de 2024, nós temos a alegria de ter mais uma vez a participação da missionária Márcia Mendes. Ela está à frente do projeto Rota do Sertão, no estado de Sergipe, com plantação de igrejas pela Junta de Missões Nacionais. Tem formação em teologia, capelania escolar, ministério infantil e atua na mentoria da Igreja Multiplicadora, juntamente com seu esposo, o missionário Sérgio Mendes. Também é coordenadora do Viver Escola, nos estados de Sergipe e Alagoas. Irmã Márcia, obrigada por arrumar um tempinho na sua agenda tão cheia, tão lotada, e agora você tem a oportunidade das suas palavras iniciais para aqueles que nos assistem. Amém. Graça e paz, amados irmãos, é um prazer, um privilégio estar com vocês mais uma vez, agradeço o convite e essa oportunidade, né, para que nós possamos conversar um pouquinho a respeito da capelania escolar, para que muitas pessoas conheçam, né? Alguns irmãos ainda não conhecem o projeto de capelania escolar, então vai ser muito bom esse bate-papo aqui conosco aqui. Se Deus quiser, vai ser sim, eu acredito nisso. E o tema do nosso Responde Aí é capelania escolar, ensinando a linguagem do amor. E a primeira questão que a irmã Márcia vai esclarecer para a gente é o que é o exercício da capelania e ela vai também discorrer no conceito histórico. Sim. Bom, a gente pode começar, né, dizer que o exercício da capelania escolar, ele não é algo novo, né? Ele é bem antigo e deu-se início ali mais ou menos nos 340 anos, assim, 340 depois de Cristo, né, através de um soldado, um militar, que teve a tendência, né, religiosa, e através desse conceito dele, de um ato dele histórico, que a gente tem esse processo de exercício da capelania. A capelania escolar, ela vem trazer, né, oferece oportunidade para que nós possamos estar acompanhando pessoas, dialogando sobre conflitos interpessoais, situações de estresse, por exemplo, violência, né, urbana, familiar, que ocorre dentro da nossa sociedade, de um modo geral. Isso a gente pode perceber que nós temos a capelania hospitalar, militar, empresarial, parlamentar, esportiva, ambiental, universitária. Então nós temos aí uma ramificação, né, da capelania. E a gente pode colocar um contexto histórico de que a capelania, esse termo capelania, né, ele sugere uma expressão como capa pequena. Por quê? Porque esse soldado, né, nesse período da história, ele teve, o nome dele foi Martinho, era descendente húngaro, e ele teve essa disposição em ser cristão e compartilhar, né, ações que a gente diz hoje de compaixão e graça, de generosidade, de ajudar o próximo. Por isso que nós temos esse termo de capelão. Por quê? Porque conta essa história de que ele estava cavalgando numa noite muito fria e ao passar por um mendigo, ele se compadeceu, né? Aquele frio que a gente sabe que na Europa faz um frio muito intenso, então ele viu aquele mendigo, ele passando frio, ele dividiu a capa dele com esse mendigo. E daí tornou-se esse termo de capa pequena em relação à divisão dessa capa, né? Como a gente pode, à luz da palavra, na leitura ali de Hebreus 13:15, que por meio de Jesus Cristo nós possamos oferecermos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome, não se esquecendo de fazer o bem e de repartir com outros o que vocês têm, pois tais sacrifícios Deus se agrada, né? E ele, depois dessa experiência, vamos ser assim bem breve, quem quiser pode aí pesquisar sobre Martinho de Tours, né? Isso. E ali vai ter um conceito melhor sobre a capelania, a origem. Mas a gente sabe que ele teve um encontro com Jesus, e Jesus falou para ele que ele teria
esse ministério de cuidar, né? Capelania é um cuidado que a gente tem com as pessoas, um cuidado assim mais pessoal, um cuidado mais efetivo, né? Muitas pessoas acham que capelania só tem capelania prisional, mas nós temos aí, ao longo da história, a primeira capelania que se formou foi justamente aqui com esse soldado, foi a capelania militar, né? E depois a gente tem essas vertentes da capelania. Então aí tem um pouco do histórico, né, do significado dessa palavra. Achei interessante que é capa pequena, né? A gente pensa que a gente pode pegar uma capa e multiplicar essa capa para outras pessoas, né? Então você veja que o termo também condiz com tudo aquilo que a gente pode fazer diante dessa ferramenta que o Senhor, né, dispôs, nos deu como cristãos para que a gente possa alcançar outras pessoas. Muito legal, muito legal. E assim, essa questão do esclarecimento do contexto histórico, né, com Martinho de Tours, né, ali é uma cidade ali na França, e desse repartir, desse compartilhar, que tem tudo a ver com a atitude cristã. E a irmã falou inicialmente da graça. E aí o pastor Luiz Saião, ele usa o termo dessa ação, desse ato realmente, né, realizado, concretizado, de graça concreta. E essa é uma expressão de graça concreta, você repartir. Capelania é isso, né? É você dividir, é você doar, é você dar do seu tempo, dos seus ouvidos, a sua atenção. E num contexto, né, irmã Márcia, em que as pessoas não querem ouvir, não tem mais paciência, tempo de ouvir o outro. Capelania é isso, é ouvir, atender o outro nas suas necessidades, como a irmã falou, né, nas suas dificuldades de relacionamentos pessoais, nas suas dificuldades emocionais, até mesmo assim, físicas também, né? É tentar ajudar, é tentar estender a mão, é dividir algo, né? É uma expressão da graça concreta. E o mais interessante de tudo isso que você falou, das pessoas não quererem ouvir, ao longo do tempo eu achava assim, nossa, as pessoas estão tão interligadas, tão conectadas, que elas não estão mais querendo conversar, porque a gente às vezes vai em algum lugar, você vai no restaurante, você vê família sentada para almoçar, ninguém dialoga mais, é cada um com o seu celular, você entra numa condução, tá todo mundo conectado, ninguém olha para o outro. Só que na realidade, na prática, né, falando como missionária, quando você chega num ambiente escolar, por exemplo, e outros ambientes que nós vamos pregar o evangelho, as pessoas querem que a gente ouça elas. Né? Não é assim, você vai chegar e vai falar. Basta você sentar, a pessoa já começa a falar da vida dela. Então tá assim, ao inverso, né? De vez em nós irmos pregar e falar, primeiro a gente tem que ouvir o que as pessoas têm para nos dizer, que elas estão necessitadas de ter ouvidos para ouvi-las. Logicamente que o princípio ali em que Tiago fala, né? Não é bem esse, mas pode se aplicar perfeitamente. Mas Tiago fala, né? O irmão do Senhor Jesus, prontos para ouvir, tardios para falar, né? A gente tem que ter essa prontidão realmente para ouvir, para escutar, dar atenção ao outro. É um contexto de tantas crises, né? Tanta crise, tanta dificuldade que as pessoas estão passando e elas realmente têm essa necessidade de serem ouvidas, de falar, porque falar também é terapêutico, né? Falar das suas dificuldades, e muitas vezes a cura vem só pelo verbalizar. Né? Não se faz nada, não se fala, não se orienta nada, a pessoa se sente bem só de falar, mas logicamente que o capelão ouve, mas também dentro da necessidade do outro, ele também vai dar as orientações, o amparo necessário, né? Ele não é um psicólogo, né? Mas ele vai aconselhar de uma forma bíblica, né? Sem proselitismo. Mas aquela pessoa, eu falo por experiência com os jovens nas escolas, eles querem ser ouvidos em primeiro lugar. Aí depois eles vêm com aquele relacionamento onde eles vão perguntar muitas coisas. Os jovens hoje, a nova geração tem muitas dúvidas, porque são muitos conceitos que eles recebem, muitas ideias, né? Muitas ideologias
Então eles estão totalmente perdidos, eles não sabem que caminho seguir. Então o capelão, dentro das escolas com a nova geração, ele vai instruir esse jovem, essa nova geração, a escolher o caminho correto. Sim, sim. Porque, como a irmã também bem disse, só para a gente finalizar essa questão, capelania não é proselitismo. Capelania é você ouvir o outro, ver a importância do outro, independente da cultura, independente da religião, né? Independente dessas coisas. Então, assim, é o trabalhar com o ser humano, né? Sim, independente da religião dele. Sim. Agora, se você tiver a oportunidade de evangelizar, sim, isso vai acontecer, ótimo. Né? Mas aí essa atitude de ouvir, de dar atenção e de prestar essa assistência já é uma expressão do cristianismo. Exatamente. Né? Exatamente. E fala pra gente, irmã Márcia, da importância de capelania e os desafios, né? A irmã já deu até uma pincelada de um capelão escolar num contexto tão avesso aos valores cristãos. Pois é, a capelania escolar é uma atividade humanitária de apoio emocional, como a gente está conversando, né? Espiritual, físico e social, aos estudantes e também aos familiares, aos profissionais de educação. Sim. Então, ela oferece uma oportunidade de diálogo sobre esses conflitos, né, interpessoais. A gente está falando num contexto de escola, onde hoje a gente vê muitas ideologias dentro das escolas, e, ao mesmo tempo, uma falta de amor. Por isso, levar a linguagem de amor. Sim. Porque há uma falta de amor entre as pessoas confundem muito, né? O amor, esse amor que a gente conhece, o amor que vai estender a mão ao outro, que compreende o outro, com esse amor relacional hoje, que tem eles fazem uma relação do amor já em relação à parte sexual, e não é isso. Né? Então o jovem hoje ele pensa, amor, é aquele amor, né, de adolescência e outros tipos de amores que a gente vê aí na sociedade encaixando para eles, que toda forma de amor serve. Mas esse amor que a gente está levando é o amor de Deus que reflete em nós, que somos cristãos, né? Então a capelania vai fazer o quê? Vai proporcionar um ambiente onde eles vão refletir e nós vamos orientá-los a ter uma escolha de viver melhor e viver com esperança, uma esperança renovada. Então é um suporte voluntário que está consolidado no respeito às opções religiosas deles, de cada pessoa, né? E colaborando integralmente com os membros daquela comunidade, porque a escola é uma comunidade, né? Não deixa de ser, porque nós temos os alunos, nós temos as famílias, porque quando a gente tem essa relação, o capelão tem essa relação com esse aluno, ele vai entendendo ali que todo aquele problema que aquele aluno possa ter vem lá da família, aí você já faz um link com a família e daí com os professores. Então, uma interação, e essa oportunidade do desafio do capelão é ele alcançar essas pessoas de uma maneira que, como a gente falou, sem proselitismo, mas também de forma firme diante das suas convicções, né, religiosas, mas também auxiliando essas pessoas, né? Então, esse programa de capelania escolar, o Viver Escola, ele tem esse desafio. Um desafio que o capelão tem, eu não digo aqui tanto no interior, mas não sei como é que é Aracaju, mas os diretores, os coordenadores, né? E você chega com um projeto de capelania, esse é o grande desafio. Eles falam, mas eu já tenho educação religiosa. Eles não sabem o que é um capelão. Então, a gente tem que ter essa paciência, né? Esse grande desafio aí de chegar para esse grupo e falar, olha, a capelania funciona assim, né? É diferente da educação religiosa. Tem escola aqui nossa do interior que a gente está trabalhando junto com a professora de educação religiosa, porque o diretor entende que nós, como somos crentes, nós temos que estar ali junto dela. É ótimo também, porque os alunos vêm com um monte de perguntas sobre as religiões, aí dá para você dar uma clareada aí nas ideias deles, vamos dizer assim. E o segundo desafio é a realidade que esse capelão vai encontrar na escola.
porque então há uma desconstrução dos valores, né, da sociedade. A gente vê, a sociedade hoje está com os valores totalmente desconstruídos, e principalmente os valores bíblicos, né, eternos, que é a palavra de Deus. Então o capelão enfrenta, assim, os primeiros dias da capelania, quando você está com aquele processo de você conhecer os alunos, você vai vendo um monte de coisas que está dentro da escola. Veja, a gente teve um exemplo de uma escola que a gente entrou, que tem um grupo de jovens que eles falam que são agnósticos católicos. Como se existissem agnósticos católicos, né? Você vê como é que eles estão, eles não entendem. Então, eles são muito fechados, a gente quer se aproximar, mas eles ficam de longe. Aí vem um, bem discretamente, faz uma pergunta e vai embora. Então, assim, há vários desafios. Há desafios de adolescentes que estão se mutilando, automutilação, depressão, ansiedade, jovens de 10, 12 anos tomando remédio tarja preta, já com tratamentos psicológicos, o bullying, cyberbullying. Nossa, olha quantos desafios nós temos como capelães escolar, né? E nós temos que saber lidar com todas essas situações, né? Com a ajuda do Senhor, com a graça e a misericórdia de Deus, e também nos capacitando. Porque nós temos que não temos que só fazer o curso de capelania, mas nós temos que estar a par de tudo que está acontecendo dentro dessa nova geração, e às vezes até eu me pego vendo o que eles veem para eu ter uma noção, sabe, do que eles estão assistindo na internet, quem que eles estão seguindo, qual é o influenciador que eles estão ali, né? Aí eu fico vendo os absurdos ali, a gente que é cristão, a gente fica meio que, né, escandalizado, mas a gente tem que estar a par de tudo que eles estão, porque, né, é um trabalho muito minucioso, sabe? Não é só você chegar lá e fazer o curso e pronto. Você tem que estar dentro da visão da escola, você tem que estar junto com a direção, com os coordenadores. Esse é o grande desafio. Tem capelão que entra na escola e quer fazer o projeto do jeito dele. Não é assim. Nós temos que entrar na escola, nós temos que ver com o diretor, o coordenador, quais são as dificuldades que essa escola está enfrentando, para que a gente possa trabalhar e pesquisar e ver a melhor forma de a gente trabalhar com esses alunos, o corpo docente, e aí vai a família também. Esse é o grande desafio nosso, de colocar isso dentro da visão do capelão, né? Realmente é desafiador. Como a irmã Márcia também bem disse, o desafio é alcançar, né, não só os alunos, familiares, né, porque às vezes assim o problema está ali por trás também, e a própria família também já vem com problemas, e também os funcionários também da escola. A capelania, ela visa esses grupos, exato, né? Exato. E o corpo docente, deixa eu só não querendo já te atrapalhando, mas veja, o corpo docente é os que mais nos procuram. Os professores estão aqui, ó, sobrecarregados com os problemas daqueles alunos que eles não sabem como resolver, que já enviou esse aluno para psicólogo, já para fazer tratamento, e aquilo não resolve. Aí quando você começa um trabalho com esses alunos e eles começam a ver a diferença, aí eles vêm, nos procuram e desabafam. Aí você vê que eles também têm os problemas, né, do dia a dia, da família. Aí você vê que é todo um contexto. É impressionante isso, porque você vai atingindo todo mundo, você vê que está todo mundo no mesmo barco, vamos dizer assim. Né? É interessante uma coisa que você falou, é que os problemas que se encara também com relação às crianças e os adolescentes, pré-adolescentes e adolescentes de uma escola. São crises, são problemas, são dificuldades que a gente só imaginava assim, no mundo dos adultos, né? E essa turma hoje tá com esses problemas, né? Ideação suicida, drogas, questão de prostituição, é tanta coisa, e toda essa desconstrução de valores, que também foi um termo que você usou, que a nossa sociedade enfrenta hoje, né? Isso é desafiador, porque os valores cristãos sendo minados, porque assim, não necessariamente um país ele pode ser laico,
pode não levantar a bandeira de uma religião, mas ele respinga os valores. É para que aquela sociedade ela prossiga de forma saudável, respinga algum valor cristão ali. E esses valores cristãos, eles estão sendo minados. E aí, questão ideológica prevalecendo. Você falou da falta de amor, que também é um valor cristão, é um princípio cristão, né? A falta de tolerância também. Porque não. Solidariedade. As pessoas, assim, elas já não têm mais respeito pelo que o outro pensa. Porque se é o contrário do que eu penso, já não existe mais tolerância. Não existe esse negócio de tolerância. Então, assim, uma coisa que, uma das aulas, né, de capelania que eu ouvi de uma das professoras é que você não necessariamente tem que ter simpatia daquilo que você está ouvindo, daquela pessoa que está falando para você, mas você tem que ter empatia, né? Porque quando você falou que muitas vezes a gente se escandaliza com certas coisas que a gente sabe do que eles estão vendo, ouvindo, praticando, mas a gente não pode nem esboçar uma reação de repulsa ou de espanto, mas a gente tem que ter aquela empatia de entender todo um contexto, entender toda a situação, para, de certa forma, ganhar a confiança, para que ele saiba com quem ele pode contar, né? Que ele está falando ali com uma pessoa que vai ouvir e vai dar as coordenadas, vai apontar a direção que ele deve tomar, porque a gente não vai dizer assim, faça isso, mas a gente pode, como capelão, pode dizer assim, olha, se você segue por esse caminho, o resultado é X. Se você segue por esse outro, o resultado é Y. E você deve fazer a escolha, né? Mas aí, às vezes, não necessariamente é a simpatia. Porque muitas vezes eu vou me escandalizar, eu vou ser avessa, contrária àquela prática. Mas eu tenho que ouvir com empatia, né, irmã Márcia? Sabe o que é mais interessante de tudo isso? Que todas essas... Nós temos capelania... Pastor Sérgio e eu fazemos aqui em Glória, numa escola de centro de excelência. Cada missionário, cada dupla tem a sua capelania. E o que a gente coloca na soma, um resumo que nós fizemos este ano aqui, só no nosso projeto, é que a maioria desses alunos que nos procuram, é filhos de cristãos. Uhum. A maioria. Olha só. Que não são entendidos, que a igreja não tem um suporte e não sabe trabalhar com esse adolescente, com esse jovem, não sabe. Então eles vêm com esse questionamento. A irmã Márcia, porque sabe que a gente é cristão, então eles chamam irmã Márcia. Por que a minha igreja age dessa forma? Por que o líder fala, você tem que estar na igreja, mas não fala o porquê, não ensina, não sabe por que está ali. Muitas vezes estão porque os pais levam desde pequeno e se acostumaram com aquilo ali, mas eles não se sentem bem dentro da igreja. Então, a maioria desses alunos que nós estamos trabalhando são todos filhos de crentes. Eu fiquei impressionada quando as meninas falaram para mim que tem crianças pequenas já que estão tomando um pouco de aversão da igreja, porque são, às vezes, denominações dominadoras, que não ensinam o evangelho, mas quer prender as pessoas ali dentro da igreja por um propósito, né? E não tem triste essa isso. noção, é triste. Aí você vê jovens com um interior aqui de 40 graus, irmã, usando moletom. Aí quando você conversa com esse aluno levanta a manga e você vê os cortes. Aí você fala, poxa, como que... Aí muitas vezes a gente ficou refletindo e orando e falando, gente, como é que pode um cristão, né, estar numa situação dessa? Aí eu falei para a missionária, olha, simplesmente porque não é pregado o evangelho. A palavra de Deus não é pregada para essas pessoas. Por isso elas estão assim. Esse é o X da questão. Esse é o X da questão. Muitas vezes as igrejas estão com as portas abertas, né? As famílias estão frequentando, mas não é o evangelho quem rege. As pessoas não estão sendo alcançadas pelo evangelho, mas por uma religiosidade desprovida de sentido.
desprovida de sentido. Não tem comunhão com Deus. Não existe. Então não as pessoas... tem aquele encontro com Jesus, sabe? Aquele encontro que a gente tem verdadeiro com Jesus, que te impacta, que faz você transformar a sua vida. A gente acha pessoas assim, tanto adultos, as famílias desses alunos, também com o mesmo perfil dos filhos. Sim. Né? Mais uma vez eu falo, né, de me lembrar das palavras do irmão do Senhor Jesus, de Tiago, quando ele fala assim, né? Crês que Deus existe? Fazes bem. Os demônios também creem e estremecem. Ou seja, ser crente não significa, porque até os demônios creem e mais, estremecem diante de Deus, né? E tem crente nas nossas igrejas que creem, mas não estremecem diante de Deus. Não tem temor nem tremor diante de Deus. Então, assim, infelizmente, pessoas convencidas, mas não convertidas de fato, né, que não foram alcançadas pelo Evangelho, por isso famílias tão disfuncionais, famílias doentes, aí geram filhos doentes e aí o local onde se poderia buscar cura também está doente, porque não existe realmente não prevalece realmente o Evangelho, porque o Evangelho, onde ele chega, na vida de quem ele chega, ele promove transformação com o agir do Espírito Santo. Não é isso? Então, Exatamente. A gente precisa despertar para buscar uma fé genuína, viver de fato o que o Evangelho nos ensina e começar a trilhar um caminho saudável de cura para essa sociedade, de cura para as nossas famílias, de cura para a sociedade em geral, porque o Evangelho ele faz isso de fato. Mas isso a gente consegue através do quê? Do relacionamento discipulador. Por isso que nossa rede de capelania escolar trabalha dentro da visão de igreja multiplicadora, porque a nossa visão e a nossa missão, o nosso sonho de capelania é um missionário em cada escola desse país. A nossa visão é alcançar a comunidade escolar com o Evangelho de Jesus Cristo, e a nossa missão é multiplicar discípulos. E para que nós possamos multiplicar discípulos, nós temos que fazer discípulos. E aí é que está a questão, irmã. As igrejas não querem fazer discípulo, porque para fazer discípulo dá trabalho. É um acompanhamento um a um, sabe? É uma coisa assim muito íntima. O líder ele tem que saber que ele tem que... O pastor ele tem a função, né, de discipular cada um da igreja. É um trabalho árduo. Mas nós temos que capacitar lideranças para que ele seja auxiliado. Aí você vai para o âmbito da igreja para a comunidade. Às vezes você vai numa igreja que quer implementar esse processo, só que ela não conhece nem a comunidade ao redor dela. A igreja não sai das quatro paredes. Aí como é que você tem um relacionamento intencional com uma pessoa, com a intencionalidade de falar do Evangelho para ela, se você não se relaciona? Jesus era relacional. Ele se relacionava com todos. Ele não fazia acepção de pessoas. Causou muita estranheza ele falar com a mulher samaritana, falar com pessoas que, à vista da sociedade, eram pessoas excluídas, pessoas que jamais alguém falaria com elas, né, dentro ali da religiosidade, da época dos judeus. Aí vem Jesus e fala com todo mundo, se relaciona com crianças, se relaciona com mulheres, com prostitutas, com beberrões, com todo tipo de pessoas, inclusive os religiosos, né? Então, não tem como você ser cristão se você não for relacional. Sim, sem a simpatia com os atos deles, mas com a empatia, né? E o exemplo de Jesus é maravilhoso, né? Eu falo isso para os meninos aqui, para as pessoas, quando eu vou falar sobre esses contextos, eu falo, gente, o maior exemplo que nós temos que ter na nossa vida como cristão é Jesus, né? Porque ele deu ali exemplo em todos os aspectos da vida dele para nos ensinar, e nós temos que trazer isso para os nossos dias hoje, né?
O exemplo dele para nós tem que ser o fundamental. Então, assim, já passando para a próxima pergunta, que tem a ver até com o que você já falou aí, dessa necessidade de cristãos genuínos se prepararem para o exercício da capelania. Mas cristãos genuínos, verdadeiros, convertidos, né, que possa realmente fazer a diferença, né, irmã Márcia? Sim, exatamente. É uma oportunidade missionária, porque veja, o cristão que não entender a grande comissão que está lá em Mateus 28, capítulos de 19 em diante, ele não é cristão. Aí as pessoas falam, mas cada um tem o seu chamado. Tem o seu chamado. Mas nós, dentro do nosso chamado, da nossa profissão, nós temos vou dizer assim, esse privilégio de falar sobre o Jesus, sobre o reino de Deus. Então, a gente tem uma oportunidade de ser missionário em qualquer área que nós estejamos. Você não precisa ser necessariamente uma missionária como eu, que saiu lá de São Paulo para vir aqui para o Nordeste, né? O Nordeste pregar o Evangelho. Mas aonde você está? Nós temos muitos cristãos dentro das escolas, professores, diretores, né? Equipe de cozinha, a maior parte do corpo docente das escolas que nós vamos são cristãos, mas eles não falam de Jesus para esses alunos. Por quê? Porque eles não conhecem o processo da capelania, não sabem quais são os direitos que eles têm sobre leis, o que eles podem falar ou não falar. Então, essa é uma grande oportunidade missionária, porque a escola vive um momento difícil hoje. Nós temos enfrentado muitos problemas que exploram a responsabilidade educacional não só do corpo docente, mas nós como cristãos. Se nós queremos mudar o contexto, principalmente aqui do nosso estado, que é um estado extremamente idólatra, todos os municípios a gente vê idolatria assim, numa margem muito relevante, né? Então nós temos que mudar, talvez não consigamos fazer com que através do Espírito Santo as pessoas se convertam, porque quem convence é o Espírito Santo. A gente prega o Evangelho, mas as pessoas não querem muitas vezes. Então onde nós vamos pegar? A nova geração, para que a gente tenha uma geração que vá servir a Jesus. E essa geração está dentro das escolas. Por isso que o Senhor nos deu essa ferramenta tão interessante que é a capelania, né? Assim como é usada nas prisões, em vários outros contextos, né? Hospitalar também, nós temos a escola. Então a escola, ela vem com essas dificuldades de falta de amor, de estrutura familiar, de agressão verbal, de bullying, cyberbullying, drogas, contexto de automutilação, depressão, suicídio, olha quantos problemas, né? E esse principalmente aqui no Nordeste, a gente tem muito ouvido esses casos de abuso sexual, moral, psicológico e físico, que afeta consideravelmente a vida e o rendimento desses alunos dentro das escolas. E esses problemas sobrecarregam não apenas os alunos e a família, mas o corpo docente. Como eu te falei, os professores também estão exaustos, porque os alunos não têm rendimento, eles estão ali como se estivessem enxugando gelo, como uma já falou para mim. Eu tenho a sensação, Márcia, que eu estou enxugando gelo, porque eu não consigo fazer com que esse aluno sobressaia na escola, que ele aprenda. Mas se ele tem problemas, como é que ele vai aprender? Ele tem que resolver os problemas dele primeiro, para ele poder ter um foco na escola, entende? Então, os demais profissionais da educação, e todos da escola, sofrem com todos esses problemas. E aí está o papel da igreja. Ao lado da sua igreja, quantas escolas tem? Quando nós fomos lá em Areia Branca, eu falei sobre capelania escolar na igreja, a sua filha até ficou olhando para mim assim, quantas escolas? A irmã falou, parece que tinha 12 escolas em Areia Branca. Gente, são 12 celeiros ali. Né? Então, a oportunidade missionária. Nós temos hoje, segundo o IMEP, mais de 170 mil escolas no nosso país. Olha que campo vasto para que a gente leve a linguagem do amor a essas pessoas, para que essas pessoas, através dos nossos relacionamentos com esses alunos, né, relacionamento intencional, que eles conheçam a Jesus, que eles tenham mudança de vida, mudança de consciência. Eu fico muito, muito triste,
Porque eu venho de um contexto do Sudeste, onde os alunos, mesmo com esses problemas, eles têm perspectivas de sair da escola e fazer uma faculdade, né? E sair do ensino médio, prestar uma faculdade, ter uma profissão. Aqui eu não ouço isso. No interior a gente fala assim, não, eu quero fazer até o ensino médio, tá bom demais, ó, quero sair da escola. Isso é muito triste. Então nós temos essa missão. A igreja, como Igreja de Cristo, a Igreja do Senhor, ele tem a missão também de cuidar dessa comunidade que se chama escola. Porque se nós olharmos como igreja para fora das portas, nós vamos ver um mundo, né? Nós vamos ver os nossos vizinhos, da esquerda, da direita, da frente, e vamos ver outros campos que estão ali, escolas, hospital, posto de saúde, por exemplo. Então a gente tem essa oportunidade missionária, né, que nós podemos fazer algo através da capelania escolar e do Viver Escola. Então a gente tem essa grande oportunidade, esse grande celeiro, porque todos os municípios têm uma quantidade enorme de escola. Aparecida, por exemplo, nós temos 20 colégios. Olha só, uma cidade tão pequena com 20 colégios, né? Então, se você for colocar um número aqui das cidades de Sergipe, tem muitas escolas que nós podemos alcançar. Então, aí é uma oportunidade de você completar a missão, né? E fazer aquilo que o Senhor Jesus nos ordenou em Mateus 28, 19 e 20, que é ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então, existe essa necessidade de cristãos genuínos, né, estarem levando essa linguagem do amor, né, através das suas atitudes, né, assim, tal como Cristo, através do amor, através da tolerância e do respeito para com todas as pessoas, sem acepção, né, estender a sua mão. Eu gosto de uma frase que foi muito falada durante as aulas de capelania, pela professora Márcia Sachará, Márcia Doneda, que não sei se é dela, mas ela que foi quem falou diversas vezes. Ela falou assim: ninguém resiste à Bíblia na prática. Ninguém resiste à Bíblia na prática por uma pessoa comum, sem um livro na mão, mas com seu efeito no coração, né? Então, assim, às vezes a gente não está lá com a Bíblia pregando, falando, mas as atitudes da gente que brota, que jorra do nosso coração, né, do nosso interior, vai falar, né, do Evangelho para as pessoas. E para a gente finalizar, fala para a gente desse projeto da Junta de Missões Nacionais e como se tornar um capelão escolar. Fala do curso de capelania, né, da Junta de Missões, no qual você é uma das coordenadoras. Como contactar para obter informações sobre o curso de capelania e quem pode fazer o curso? Só o pessoal da Convenção Batista, se o pessoal das outras denominações também pode? Fala aí pra gente, irmã Márcia. Pode, olha. O perfil do missionário capelão escolar é homem e mulher acima de 18 anos, né? Que já tem aí mais de 2 anos batizado dentro da igreja, para atuar com seu chamado na escola. Mas veja, o mais importante de tudo isso, eu trago até um abraço para você, que eu até esqueci, de Márcia Doneda, nossa irmã Márcia Doneda. Ficou muito feliz quando eu falei que a gente ia bater um papo. Que legal. A pessoa tem que ter amor aos perdidos, né? Ter consciência de que se ela estiver dentro da escola, ela lembra que o filho dela está dentro. Porque nós somos cristãos, mas se você for olhar, nós temos filhos, né? A maioria somos casados, temos filhos, netos, todos estão na escola. Todos nós passamos pelo processo da escola. Então, esse homem, essa mulher acima de 18 anos, né? Ele pode estar fazendo, sim, um curso através de um link de inscrição. Veja, a primeira turma desse ano, 7ª turma, já está, as inscrições já se esgotou desde novembro do ano passado. Minha filha está inscrita. E já estamos com as inscrições quase encerradas da 8ª turma, que vai começar em agosto. Então tem uma procura muito grande através de um link. Depois eu posso passar até Sim. A gente vai colocar na descrição do vídeo. Você entra lá, Junta de Missões Nacionais. Eu falo assim, né? Deus nos dá ferramentas. Junta de Missões Nacionais, nós louvamos a Deus, né?
agradecemos ao Senhor, porque tem dado muitas estratégias aos nossos irmãos ali da junta, né? E o pastor Fabrício, junto com a irmã Márcia Doneda, né? Deus colocou no coração deles esse projeto de evangelização dentro das escolas. Então, Junta de Missões Nacionais quer chamar aquele que tem, né, um chamado para missões, mas de repente não quer sair do local onde ele mora, né? Com esse perfil de entrar dentro da sua escola, perto da sua casa. Então, você vai fazer o curso. O curso tem uma duração de 4 meses, com uma carga horária de 200 horas, e o curso vai abordar temas com a problemática atual das escolas, né? A arte da escuta, a missão da igreja em relação, tudo isso está dentro do curso, você vai aprender a teoria e a prática da capelania, o panorama da educação e principalmente a legislação, né? Que nos permite estar dentro da escola sem fazer proselitismo, lógico, elaborando com um estágio supervisionado, um projeto para que você possa atuar dentro da escola com um projeto Viver Escola. Então, ele é totalmente online e a sua formação também. E a sua maneira de você falar assim, ó, me formei como capelão, é o 100% presencial com a apresentação desse projeto, que a irmã também já passou, né, por esse processo, glória a Deus. Então, tá aí, Junta de Missões Nacionais abrindo mais um canal, né, de evangelização, de uma oportunidade de você ser um missionário, um capelão escolar. Lembrando que o curso é gratuito, tá bom? É só se inscrever pela junta e você ser ali capacitado para se tornar um missionário capelão escolar. E eu posso falar, né, como a irmã Márcia disse, eu fui aluna da 6ª turma de capelania e, além do curso ser gratuito, a gente tem material de qualidade que é disponibilizado para a gente, de alta qualidade, muito, muito bom mesmo, e exatamente, professores capacitados, professores maravilhosos. Exatamente. Também, e eu louvo a Deus. A participação, né, que eu deixei aqui de fora, que é a participação nas formações continuadas. Sim, também o capelão ali vai se atualizando, que são todos promovidos pela rede de Junta de Missões Nacionais, junto com esses professores, a irmã Márcia Doneda e a equipe aí que está se renovando. Talvez vai ter professores novos aí, vou dar um spoiler, né? Para a gente estar aí fazendo essa caminhada, esse projeto tão grandioso que Deus colocou no coração, né, dos nossos líderes ali da Junta de Missões Nacionais. Uma ferramenta extraordinária, né? Porque a gente eu só pensava em capelania hospitalar, prisional, né? Eu nunca imaginei assim que a gente poderia estar atuando dentro das escolas. E eu acho que conforme foi indo o tempo, essas crises que nós tivemos, esses eventos que nós tivemos nas escolas, isso abriu também, né, um leque para que a gente possa olhar com carinho, com mais atenção a esse grupo, né, de jovens, essa nova geração que está ao nosso alcance, né, que a gente às vezes negligencia tanto. É um campo missionário que a gente está levando a linguagem do amor. Linguagem essa, né, que é um jargão, mas que é de verdade, é genuíno, é autêntico, da capelania escolar, aí da Junta de Missões, que a gente conhece desde as aulas. Por quê? Exatamente. Porque a gente vê a dedicação, o amor, o zelo com que cada um de vocês se empenham nessa causa. E eu louvo a Deus por sua vida, louvo a Deus por toda a equipe do Viver Escola, dessa turma que está engajada realmente nessa causa de capelania escolar, de ensinar e de formar, né, pessoas a serem capelãs realmente, e está trabalhando aí, levando essa linguagem do amor para dentro das escolas. Exatamente. Obrigadão, irmã Márcia. Que Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério, a sua família aí, o missionário Sérgio Mendes, seu maridão. Deus continue abençoando, derramando da graça dele sobre a vida de vocês, que eu tenho certeza que é essa graça que tem sustentado vocês. Você tem a oportunidade das suas considerações finais. Amém. Eu quero aí, né, aproveitar a oportunidade de chamar esse povo de Deus,
né? Para que conheça mais esse processo de capelania escolar, que Junta de Missões Nacionais criou esse programa, essa metodologia, com esse desenvolvimento, né, que vai capacitar, mobilizar as igrejas a promoverem atividades no ambiente escolar que favoreçam os fatores de proteção das crianças, a nova geração, né, contra os riscos sociais pelo processo formativo dessa capelania escolar, que é um vasto campo missionário, como a gente já comentou aqui. Eu louvo a Deus pela vida da irmã, por essa oportunidade de a gente estar falando um pouquinho mais sobre esse trabalho, esse ministério que vem do coração de Deus, eu creio. Eu amo o ambiente escolar, já fui professora, hoje já não leciono mais, mas eu amo esse ambiente escolar. E desde lá da minha época de professora de pré-escola, eu já via a necessidade de se fazer algo por essa nova geração. E eu quero chamar aqui o povo sergipano. Olha, você que está aí na sua igreja, está em dúvida, o que será que eu vou fazer? Eu quero trabalhar com o Senhor, mas não quero sair daqui do meu cantinho. Então, pense com carinho na capelania escolar. Você pode trabalhar aí perto de onde você mora. Tenho certeza que cada um dos irmãos, o lugar onde eles moram, o bairro, tem uma escola, e essa escola está esperando que a igreja do Senhor seja relevante nesse momento, né? É tão difícil que nós estamos vivendo. Então eu quero chamar o povo de Deus, como a irmã falou, o povo crente, para estar junto conosco nessa obra missionária e também na capelania escolar, que eu vou confessar que amo muito esse ministério, gosto muito, tenho um carinho muito especial pela escola, porque foi onde eu me identifiquei como uma pessoa que possa, né, me capacitei para ensinar outras pessoas, e que nós possamos juntos, com a graça do Senhor, no poder do Espírito Santo, levar essa linguagem do amor à nova geração, e essa geração conhecer e servir ao nosso Senhor Jesus Cristo. É Amém? desafiador, mas é apaixonante. É. Né? Obrigadão, irmã Márcia. Deus continue abençoando a tua vida. Muito e valeu. Deus abençoe. Um abraço de Junta de Missões Nacionais. Márcia Doneda manda um abraço para a irmã, toda a equipe, tá bom? Amém. E nós louvamos a Deus pela sua vida. Dê um abraço aí no seu esposo, sua filha. Que Deus abençoe e tenha uma semana de paz. Deus abençoe. Tchau. Tchau.